quer mais soltar a música, nada? Não tem nenhuma música aí para soltar? Olá, boa noite, Ozonotec Soluções em Ozônio. Ozonotec é... Vida! Aí, vocês viram que a galera tá junto conosco aqui, hoje, dia 15 de julho de 2026, e estamos com essas maravilhas de pessoas aqui conosco, e quem vai dirigir essa live nós hoje, estamos sendo honrados pelo Fernando Betete. Por favor, meu amigo. Que apresentação, hein? Obrigado a todos. Alô Brasil, alô mundo, aqui é Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Eu recebi o convite do meu amigo Anailson para fazer um podcast diferente, com personalidades de pessoas que querem saber mais sobre saúde. E eu faço a seguinte pergunta para você. Quando você vai cumprimentar alguém, você fala, né, e aí, tudo bem? Então eu estou te perguntando, como é que está a tua saúde? Você está conseguindo levantar da cama, sem nenhuma reclamação? Não está doendo nada? Você está dormindo a noite inteira? Já bebeu a sua dose diária de água? Você quer chegar aos seus 60, 70, 80, 90 como? Para você chegar aos 90 bem, se você tem 50, você tem que começar agora. Ah, Fernando, eu estou bem. Minha glicemia está 90. Quem falou que glicemia 90 é um bom número? Você é aquele que vai no laboratório, pegar o resultado do exame, faz a colinha ali. Se estiver dentro daquele perfil de números, está tudo bem para você. Eu nem tenho diabetes ainda, eu estou pré-diabético. Olha só como que as pessoas interpretam a normalidade. É normal isso daí. São perguntas simples que eu faço para vocês, e nós temos vários médicos aqui, e todo mundo quer ter saúde. Mas a pergunta é, quanto você está disposto a fazer mais pela sua saúde? Você só vai fazer mais quando você estiver numa cama de UTI, né? Aí você vai prometer tudo. Assim que eu sair dessa UTI, eu vou transformar a minha vida. Ou levar um grande susto. Eu levei um grande susto. Minha filha nasceu e o médico, depois de quase 2 horas do parto, aquela apreensão toda, pai, eu preciso falar com você. Aquilo ali deu um frio na espinha, que nem diria a minha avó, e ele me deu o diagnóstico e o prognóstico, né? Sua filha nasceu com uma cardiopatia congênita e vai viver no máximo 3 meses de vida. Desse grande desafio, nasceu o jornalista Fernando Betete, conhecido hoje como Repórter Saúde. Mas doeu e dói até hoje saber que eu tenho que cuidar ao extremo da saúde de uma pessoa que a gente chama, que é o nosso filho. E quanto mais a minha responsabilidade e a sua que está nos assistindo, de cuidar da sua saúde, talvez você está até largado, mas cuide da sua saúde pela pessoa que está do seu lado, pela pessoa que você ama aí. E a gente vai falar hoje muito sobre saúde, e que são mudanças de hábitos simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente ter mais saúde. Eu estou aqui com a Anailson, que é sócio fundador da Ozonotec, Dr. Sérgio Duarte, professor Alex Alves, também meu amigo já de longa data, e o médico também, Dr. Gustavo Camargo, e a gente vai fazer um ping-pong. E a pergunta que eu vou fazer para eles é a mesma que eu faço para vocês. E como a gente tem um tempo bem limitado, viu, meus convidados aqui, eu peço que vocês sejam breves na resposta. Vamos começar pelo ancião, né? Vamos começar pelo ancião aqui, Dr. Alex Alves. Dr. Alex Alves, de forma resumida, porque se eu deixar, ele fala 1 hora sem parar, tá? Mas vamos lá. Dr. Alex Alves, o que é saúde e qual a importância da saúde para você e para os seus familiares?
O meu entendimento, né, é combater a misantropia. Misantropia. Né? Que é justamente a extinção humana analógica, biológica. Né? Nós estamos numa transição híbrida, sintética, e saúde é resistir a esse processo, né, de hibridização e de sintetização do conceito da vida. Né? Nós estamos vendo aí de 2020 para cá, né, uma verdadeira bagaceira acontecendo, né, e atropelando a saúde de todo mundo. O que não ia bem conseguiu ficar o quê? Pior. E você falou muito bem, né? É a água, é a comida, é o ar, é a frequência. Nós temos múltiplas situações hoje de enfrentamento e o pior de tudo é o culto da santa ignorância, da aceita tudo. Esse é o meu dilema todo dia, na verdade, Gustavo. Eu tenho que lidar com a santa ignorância. E hoje, né, a situação no Brasil é pior do que em outros países, porque a média do QI do brasileiro é 83, está abaixo do macaco, rapaz. Talvez o Gustavo consiga responder por que a turma está tão lá embaixo. Né? E aí o resultado disso é que saúde é uma visão holística. Né? A gente tem que ver isso no campo bio, psíquico, sócio, energético e espiritual. Quer dizer, todas essas áreas elas têm que ser harmonizadas e nós temos que contribuir para continuarmos existindo, porque do jeito que vai, no final do século, nós vamos ser minoria. A gente tem que fazer a nossa parte, então. Total. Tomar vergonha na cara e deixar de ser frouxo, né? Tá vendo? O ancião pode falar isso, né? Doutor Gustavo, como médico, o que é saúde para você e para a sua família, as pessoas que você ama? Qual que é a importância? Eu posso definir saúde da seguinte forma. O senhor Alex falou bastante verdade aí, dói. Vou falar que a gente no Brasil, a gente tem a definição de saúde errônea, né, cultural. Porque, veja, vou dar um exemplo fácil, assim, bem fácil. Vou para o Maranhão, e chega no Maranhão, as crianças estão nascendo no Maranhão e convivem com falta de saneamento básico, água suja. Né? Então, a água suja brinca na água suja, toma banho na água suja, aquela população resistiu à água suja, aquela que está viva. Mas muitos foram embora devido a essa falta de saneamento. E a gente no Brasil tem um costume de chamar saúde do quê? Vamos ajeitar aquela população e vamos fazer um posto de saúde. Alguém vai num posto de saúde com saúde? Eu desconheço, né? É um posto de doença. Então, o que acontece? As pessoas têm que imaginar que saúde é não ficar doente, é ser resiliente. Então, com isso, eu vou fazer um resumo fácil de entender que faz o saneamento da sua vida, né? O saneamento é no dia a dia, seus hábitos de vida e estilo de vida. Então, saúde é essa definição que eu posso mencionar. E a sua, qual que é? E você, meu amigo Dr. Duarte, o que é saúde? Saúde, ele é o propósito da dignidade. E esse propósito da dignidade, né, é o que eu falo para todo mundo, principalmente hoje, atuando também na área da fisioterapia traumato-ortopédica, a gente vê um descaso contra si próprio. Amanhã eu faço, se o outro está fazendo, que faça por ele. Quando você orienta uma pessoa, e eu fico muito feliz, porque eu, com a idade que eu tenho, o paciente ele entra na minha clínica, e eu fico feliz, porque ele fala assim, eu quero ficar que nem você. Eu quero ficar saudável, eu quero carregar o peso que você carrega. E aí eu faço uma pergunta para ele, mas você também quer levar a vida que eu levo? Você quer ir dormir todo dia às 9:45? Você quer tirar a televisão do seu quarto? Você quer parar de carregar celular na beira da tua cama? Você quer parar de procrastinar o amanhã? A saúde, no meu ponto de vista, ela está ligada diretamente com o amor próprio. Então, como que eu, dentro da área da saúde, eu vou tratar um igual se eu não tenho amor por si próprio? Por exemplo, e eu não estou dando nome aos bois, como que eu vou passar em consulta com um nutricionista que eu olho para ele e ele apresenta mais ou menos 4 vezes o peso que eu tenho? Como que eu vou ir atrás de um pneumologista para cuidar da minha saúde respiratória, que se o indivíduo está fumando um cigarrão lá na porta? Então, eu vejo uma crueldade primária naquele agente que tem que ser da saúde,
que ele está apertando o botão do F maiúsculo. Eu não vou ficar falando palavrão numa rede nacional. Mas a saúde é primariamente um alicerce que junta, primeiro, amor em si próprio. Segundo, Deus na sua vida. Então, quando a gente hoje fala de fatores espirituais, eu não estou falando dos fatores da religiosidade, eu estou falando de fatores de espiritualidade. A pessoa ela já chega para você e fala assim, ó, ixi, olha lá ele de novo, ó. Ele está querendo ser mais do que... a gente não quer ser mais do que ninguém. Nós queremos passar adiante aquilo que a gente vem passando para a nossa família, que é o cuidado no que diz respeito à dignidade, ou seja, eu quero viver 120 anos. Então, tudo aquilo que eu coloco na cabeça e eu mentalizo e eu também vou fazer por onde, com certeza eu vou chegar lá. Então, hoje o preço é o seguinte, qual é o preço de se viver numa terra longínqua, mas carregando aí 4 caixas de remédio? Então, você toma um remédio para pressão arterial que tem aproximadamente 5 efeitos colaterais. Para cada efeito colateral, você tem uma medicação. E assim sucessivamente. Deus nos deixou uma bênção que já começa de um princípio que é respiração. Ah, eu não tenho condições de entrar numa academia. Pega um saco de arroz, enche um saco de água. É só através de um processo que te tira da sua zona de conforto, que é o movimento. Saúde é movimento e amor em si próprio. Ok. Saúde é movimento e vida é movimento. A gente está falando de saúde, mas nós estamos aqui com a família Ozonotec. Então a pergunta é, qual a relação da Ozonotec, do ozônio, com a saúde? Eu vou fazer uma pergunta bem difícil aqui para o ancião, Alex Alves, que eu quero explorar essa questão da saúde, que eu sei que você conhece muito bem a parte psicológica, a parte espiritual, e eu sei que você gosta muito da Ozonotec, inclusive tem o aparelho em casa. Onde que entra o ozônio na saúde do ser humano? Eu entendo, Betete, que cerca de 30% do que a gente está respirando é oxigênio, né? E dose de mais, dano, né? Dose de menos, dano, né? O próprio equipamento, né, da Ozonotec, ele me ganhou, né, no momento que eu estava fazendo sexo, cara. Opa! Verdade. Sexo? Sexo. Nessa idade? Eu fui o primeiro a dar esse testemunho, não foi, Anailson? Eu dei esse testemunho, eu comuniquei para eles. E aí eu percebi que, sexualmente, a resposta foi absurda. Aquela coisa, meu Deus, Jesus, esse negócio é bom. Eu falei, rapaz, né? E aí eu falei para ele, rapaz, esse negócio é bom, cara, esse negócio é bom. Então o aparelho da Ozonotec está na sua suíte. Rapaz, direto, não sai lá, não sai, mas não sai mesmo, não deixa o bichinho lá trabalhando, porque na realidade o que acontece? Se você tem, né, um aumento de resposta a nível mitocondrial, metabolicamente, você vai funcionar o quê? Melhor, ok? E aí isso envolve a imunidade, isso envolve tudo. E no momento em que hoje, né, a turma está abdicando da vida sexual, né, por vários motivos, não é isso? Desde a questão aí da tecnologia, né, que ocupou o espaço aí imaginário da galera, o pessoal não faz mais sexo orgânico, Betete. Sexo orgânico. Tu faz sexo orgânico? Carnal, você faz sexo orgânico? Você faz sexo orgânico? Eu, com certeza. Orgânico? Tem certeza? Tem certeza? Meu Deus do céu, Betete. Mas veja bem, sexo orgânico. Agora está difícil encontrar sexo orgânico. Então, as pessoas precisam de uma estimulação ou uma vivência virtual, e o BioLife traz você literalmente para uma experiência neurosensorial. Por quê? Se você melhora a resposta mitocondrial, vai melhorar tudo. Vai melhorar a imunidade, vai melhorar a vida sexual, vai melhorar o humor, a qualidade do sono, né?
Eu tive uma experiência, né, como você, a gente trabalha bastante, então eu consegui uma resposta de sono qualitativa absurda. Quer dizer, eu saí de 5, 6 horas, que era a média, para conseguir chegar a 7, 8 horas, ok? Né? Então, quer dizer, você... Então, a sua experiência prática, o aparelho da Ozonotec ajudou na vida sexual. Também, no sono, qualidade de sono, na resposta do acordar. Inclusive, ele hoje faz parte do protocolo TIC, né, que é o trabalho. O protocolo TIC é a terapia integrativa científica, né? Hoje eu tenho alunos nos 4 continentes, né? Agradecer a Deus e a você, que foi quem abriu essa porta para nós. Hoje eu tenho aluno na África, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, né? E essa rapaziada toda ela já sabe do aparelho e ele faz parte desse protocolo, né? Como é o caso da Nutrigênesis, que a gente está trazendo a Nutrigênesis para dentro da conversa também, para a gente poder também levar as pessoas a entender que suplementar é vida, né? Então, quando você faz a coisa certa, se espera que dê o quê? Certo. Tá bom. Bom, ele falou, então, o Alex Alves, o doutor Alex Alves, que o aparelho Ozonotec melhorou o sono dele e também melhorou a parte sexual. Mas tem uma palavra que ele disse que se chama mitocôndria, que é a organela que produz a energia. Então, vou perguntar para o médico como é que funciona essa questão do ozônio, doutor Gustavo. A gente, lógico, não vai se aprofundar aqui tecnicamente, mas ozônio e energia celular, ozônio e energia na nossa atividade diária, funciona bem? Funciona, é fácil de imaginar. Vou dar um exemplo para vocês sobre como é que você pode raciocinar. É fácil com isso aí. Então, a gente conhece uma palavra que chama-se oxidação, né? O que oxidação é? Enferrujar. Né? O que o enferrujamento faz com um portão de ferro? Você tem as ligações entre os ferros, os átomos de ferro, e você rompe essas ligações, né? E aí o portão se desmancha. E aí a gente tem um sistema anti-oxigênio, né? Você passa vamos colocar no caso de um portão, o zarcão, que nada mais é que um alumínio. O alumínio tem maior atração ao oxigênio, então o oxigênio vai namorar o alumínio e esquece do ferro. E aí protege o portão de ferro, é o sistema antioxidante. E nossa vida, nosso corpo, é trilhões por segundo, milissegundo, não dá para estimar, né? De reações dessa forma. Como é que você transforma uma molécula em outra? A gente usa o oxigênio. Então, o oxigênio, ele consegue ter essa propriedade, né? Ele é maravilhoso, o oxigênio. Principal nutriente, tanto que a gente não dura nada sem oxigênio. E as mitocôndrias é a mesma coisa. A mitocôndria quer produzir energia, ela só vai conseguir produzir uma molécula que solta energia, que dá energia para as reações acontecerem da mesma forma, né? Ela vai desmanchando e se transformando, e cada vez que se transforma, libera um pouco de energia, libera um pouco de energia, libera um pouco de energia. Então a mitocôndria acho que ficou mais fácil de entender, né? Nesse sentido. Então o oxigênio é maravilhoso, e aí você tem o oxigênio em formato de ozônio, né? Então acontece que são uma molécula diferente do oxigênio que a gente está habituado a escutar toda hora, que é o O2, que é o O3. E o O3 é o O2 mais potente. Lógico que dose, né? Se eu pegar uma concentração alta de oxigênio, eu queimo o corpo. Nosso corpo está toda hora produzindo calor. Quem produz calor? O oxigênio. Aonde? No fígado, que a gente tem maior quantidade de reações acontecendo no nosso corpo. Então ele esquenta nosso corpo, daí que vem a temperatura da gente, né? O fígado. Então o oxigênio é assim, para explicar, né, em formato de entendimento mais fácil, é isso. Tá bom. Bom, vamos recapitular aqui com a gente. O Ozonotec, então, melhorou o sono do Dr. Alex Alves, então melhora o sono. Parte sexual também, Dr. Alex Alves, eu vou comprovar isso com a tenente, depois eu vou ligar para a esposa dele, comprovar essa parte sexual aí, mas eu conheço bem esse lado do casal 20 aí no caso. E falou sobre mitocôndria, que é a produção de energia para você estar aqui, vivo, para você ter energia para trabalhar, para você viver o dia todo. Agora, você se lembra que em 2020 nós tivemos uma pandemia mundial. E eu acredito, está aqui o Anailson, que o grande boom
né, o grande acontecimento do ozônio em termos de mídia, que teve muita exposição na questão de bactericida, virucida, ou seja, matar micro-organismos. Para mim, eu estava falando com um amigo aqui hoje cedo, somente essa ação do ozônio, Dr. Sérgio Duarte, já valeria a obrigatoriedade de ter esse aparelho em casa. E aqui eu vou perguntar essa questão. Qual o papel do ozônio, então? Porque a gente está aqui no ambiente, e vocês lembram lá na época da pandemia, né? Um ambiente fechado com várias pessoas era terminantemente proibido. O que faz o ozônio, qual que é a capacidade do ozônio, a ação do ozônio, para matar todos os micro-organismos? E, para mim, quem sofre de rinite, alergia, todos esses ites aí da vida, o ozônio tem uma ação positiva também, doutor Sérgio? Sem dúvida nenhuma. Uma das principais características, né, principalmente da BioLife na minha clínica, foi esse trabalho que nós fazemos para aumentar o nosso sistema imunológico. Então, a primeira característica do ozônio, né, sendo que nesse... Isso caiu a live. Isso não apareceu. Voltou. Pessoal, tá ouvindo nós aí? Dá um ok para nós aí, fazendo um favor na mensagem do YouTube aí. Sim, voltou. Então, a gente pede desculpa, né, por causa de uma falha técnica, e nós vamos voltar de novo nessa simplificação. Quando nós estamos, principalmente em atividade física, que nós trabalhamos com a parte ortopédica, né, e principalmente dinâmica, esse gerador em especial, BioLife, da Ozonotec, ele é perfeito. Por quê? Porque ele nos oferece uma adaptação para o processo de broncoaspiração. E nesse processo de broncoaspiração, ele vai degradar imediatamente a proteção da bactéria, do vírus e do fungo. De todos esses três, que é uma tríade de tríades, o mais resistente a ser destruído, e onde a gente vê um resultado maravilhoso, principalmente quando a gente observa em microscopia após a atividade, nós temos ali uma capacidade muito poderosa de degradação do fungo, ou seja, ele é fungicida, ele mata o fungo. Por quê? Porque, primariamente, ele destrói uma camada lipídica que protege o fungo, o vírus e a bactéria. No vírus, a gente tem o capsídio, que outras coisas nem conseguem destruir, que é o caso do antibiótico. Por isso o nome de bactéria resistente, ou ele pega uma resistência ao antibiótico com esse antibiótico natural. Por quê? Porque, em primeiro momento, ele atua no que a gente chama de PUFA, que são ácidos graxos poliinsaturados, gordura. Tá? Então, destruindo essa barreira de forma totalmente eficaz, você observa imediatamente um paciente que ele entra com coriza para fazer uma atividade física, ele para com a coriza, ele para com a irritação de uma rinite, né, que é uma irritação respiratória causada também por ação do patógeno. Então, uma das características muito poderosas em clínica é essa maravilha de atuação direta na destruição daquilo que protege o vírus, no caso, o capsídio, a bactéria, os envelopes e o fungo, muito difícil de ser degradado,
o biofilme. Então, doutor, para quem trabalha num ambiente terapêutico, esse aparelho é obrigatório. ele deve ser obrigatório e a gente tem que levar em consideração, primariamente, nós profissionais da área da saúde. Por quê? Na minha clínica, nós fazemos aproximadamente, eu e minha esposa, que nós trabalhamos juntos, 30 atendimentos diários. Então, em primeiro plano, a gente está protegendo quem? Nós estamos protegendo o agente que vai cuidar da saúde e integridade do paciente. Então, não só dentro, né, de um setor particular, eu tenho certeza absoluta que se tivesse esse gerador hoje na rede do SUS, nas UPAs, melhoraria muito esse padrão de disseminação das doenças, principalmente hoje no frio, que são as doenças respiratórias. Ô, Fernando, Oi. eu acho que o BioLife ele tinha que estar em todas as residências também, como as pessoas têm a internet, o Wi-Fi. Sem dúvida. Acho que isso tinha que ser obrigatório. É o que eu falei agora há pouco. Você tem o ar-condicionado, não tem? Agora, aí na sua casa, sem esse aparelho, tem um vírus, né? Alguém veio da rua com o sapato sujo, né? E o ozônio mata todo micro-organismo. O ozônio mata todo micro-organismo. Falando em micro-organismo, eu vou falar aqui com o ancião novamente, Dr. Alex Alves. Temos esperança, porque nós estamos aqui numa família da Ozonotec, as pessoas têm que sair, têm que vender, têm que encontrar pessoas, têm que conscientizar as pessoas hoje nem estão muito preocupadas com a saúde. Então, como você conhece bem a mente humana, vamos aqui para um lado agora um pouco mais psicológico, motivacional. Problemas todos nós temos, né? Como enfrentar e vencer esses problemas? Eu creio, Fernando, que já começa pelo fato do indivíduo, né? Ele está dormindo no cocô, botando a cabeça dele no cocô, né? No cocô? Sim, sim. Você esqueceu dos ácaros, né? Então, cocô dos ácaros, milhões e milhões ali no travesseiro. Direto, já no travesseiro, na cama dele, né? O BioLife zera essa questão, tá? E aí o que acontece? Você que está acostumado a dormir no cocô, né? Passar 8 horas, 6 horas ali no cocô, você acorda literalmente no cocô. E aí a vida dele é uma cagada, né? Vamos usar o termo pedagógico, é uma cagada, didático, a vida, né? literalmente, para ele poder entender. Porque na hora que ele for lá no banheiro, ele vai lembrar do quarto dele, ele vai lembrar que ele devia ter sanitizado o quarto dele ali, para ele poder ter uma qualidade de sono e de vida melhor. Então, na realidade, eu vejo 4 pontos aí nessa questão mental que a gente está vivendo, né? Primeiro, nós estamos sendo impactados por bactérias, por fungos, por vírus e por ácaros. Parasitas. Essa turma está fazendo uma lenha, ok? E aí, o equipamento, né, da BioLife, ele atua, né, para poder baixar o nível de agressão do ambiente ao nosso organismo, ok? Ponto 1. Ponto 2, eu preciso fazer uma reorganização de vida, né? Já que o meu mental pode ser uma consequência dessas questões que não estão sendo resolvidas. E aí eu apresento o quadro. Afeta a mente, o nosso comportamento? Total. Porque você, a nível mental, você responde a partir daquilo que é metabolicamente a tua maneira de ser e existir dentro do bendito do ambiente. Se eu estou num ambiente hostil, eu vou estar altamente simpático, não é isso? Luta e fuga, o tempo inteiro, ok? E eu preciso entrar no estágio parasimpático de relaxamento para eu poder produzir. Porque senão eu estou atacando, eu estou fugindo. Isso já começa de manhã cedo, que o cara já grita, já berra, ou não fala com ninguém. Meu Deus, dormiu no cocô. Então eu estou dando uma dica para você que está aí, ó. Dormiu no cocô. Aí você já chega, nós estamos dormindo no cocô. Por quê? Ou não fala, ou berra já, ou já empurra aquele bolo doido dentro das casas que a gente vê aí. Inclusive, para corroborar isso, aumentou o nível de feminicídio no país.
Só para corroborar o que eu estou dizendo. O pessoal, a gente faz um pouco lúdico, né, para a turma rir, achar graça, mas é uma desgraça o que nós estamos enfrentando aí. E isso está diretamente ligado ao ambiente que nós estamos inseridos. E para finalizar, né, e não estender, você tem uma situação que é a maneira como nós fazemos a leitura do tipo de vida que queremos viver. Ok? Eu entendo que está na hora de uma mudança. Muda, Brasil, né? E você, que já entendeu que é importante mudar, eu queria que você colocasse aí a transição pode botar o 20 mais 2? É o 20 mais 2? É o 19 mais 3? Como é que muda essa situação? Porque o 10 mais 3, o 9 mais 4 está arrebentando geral, brother. Então está na hora da galera começar a parar para pensar no tipo de vida que nós queremos viver daqui para frente. Eu lembro que eu fiz uma live contigo e falei 4 décadas de problema. 4 já foi, faltam 36. Então está na hora da gente pensar no que vai fazer para mudar. Bom, já que você está falando que o ambiente em que a pessoa vive afeta a personalidade dessa pessoa, a maioria hoje dos lares brasileiros também tem os famosos pets. É o gatinho e o cachorrinho. Qual o impacto também, ou a importância de cuidar desse ambiente, principalmente na questão do gato, né, que temos a toxoplasmose? O que você me fala dos animais de estimação? Betete, a coisa... Questão de toxoplasmose que você tocou. Eu, na gestação da minha mãe, ela estava com toxoplasmose e daí me afetou a minha visão, diretamente. Olha só. Não, e detalhe, a tua mãe não fez sexo com os bichos, né? Não acredito que não, achando assim mais gente. Não, e agora nós já temos a turma da zoofilia ganhando um espaço gigante. Canadá mesmo já está autorizado a fazer sexo com os animais. Então a coisa vai ficar bem interessante daqui para frente. Inclusive eu estou pensando... No Canadá? Já, no Canadá sim é permitido fazer sexo com animal. Inclusive eu estou para fazer uma pós em veterinária para cuidar desses casais que vão começar a chegar em clínica, né? O cara vai trazer a cadela, vai trazer o cachorro, a vaca, a cabra, o bode, e a gente tem que saber como lidar com aquela turma que está chegando ali, porque o negócio vai ficar sério. Mas vamos lá. Os animais, eles não deveriam estar dentro de um relacionamento, né, tecnicamente, de proximidade, porque nós não temos na nossa microbiota aquilo que está presente na microbiota deles. É aí que começa o problema quando as raças se misturam, né, de maneira bem efetiva. Então, eu entendo que é o seguinte, o gato é top de linha, e a última que a gente descobriu é porque ele tem uma ressonância natural que quando ele vai e se encosta em alguém, a área que ele encosta no corpo é onde a pessoa está com algum problema de saúde e ele provoca, inclusive, uma mudança de frequência que pode provocar até a cura. Você já tem, desde o Egito Antigo, né? Eles eram até considerados divindades por causa disso, porque você pode fazer ações terapêuticas utilizando o gato, inclusive. Quando um gato escolhe um local da casa para ficar mais tempo, tem um significado, doutora Alex? Tem, inclusive espiritual ali, porque ele tem um olhar infravermelho e ele chega, né, se nós pegarmos do lado humano, né, muito próximo do que seriam os neurodivergentes. Porque nós temos neuros divergentes que têm esse olhar infravermelho e a escuta do cão, né? Tem muito na internet situações que os donos são salvos justamente pelos pets, porque eles conseguem antever acontecimentos que vão causar dano àquele que eles estão ali ligados emocionalmente, né? Inclusive tem uma coisa muito legal, né? Os animais, né, tanto gato quanto cachorro, né, cavalo também, eles acabam pegando parte da personalidade do dono. Por exemplo, eu tenho um American Bully, tu já viu o Taino, né? Uma cabeça de anaconda gigante, doce que só, mas se o mico pula lá no meu terreno, lá, cara, ele arranca a cabeça do mico no ar, né? Então ele, bum,
quer dizer, é um guardião nato ali de território, né? Então, ele se aproxima muito da maneira como eu funciono no campo territorial, no nível de proteção, compreendeu? Então, os animais eles vão pegar também a personalidade de alguém da casa e vão ter uma representatividade de comportamento idêntico. Então, o BioLife Zonotec vai ajudar também a saúde dos animais. Vai ajudar e vai neutralizar essa presença que poderia criar uma toxicidade, né? Não é legal, né, Betete? Ninguém botar a boca, né, ou alguma outra coisa lá no bicho, porque vai dar problema, né? Vai dar problema em algum momento. Doutor Alex, falando em BioLife, está na sua tela aí o QR Code do Dr. Alex Alves sobre a promoção do BioLife hoje. Hoje, através do Dr. Alex Alves estando aqui, a promoção é em 12 vezes sem juros. Ok, doutor Alex? Olha, que bom, né? O pessoal meu que está aí do TIC, pessoal do Esquadrão, pessoal do nosso YouTube, do Instagram, né? Aproveitem porque é uma condição ímpar, né? Para você poder ter esse equipamento que faz parte da minha vida. Eu até pedi para o Anailson para fazer um para eu andar com ele pendurado no pescoço, não foi? Não foi ou não foi? Foi. Eu falei, cara, eu preciso de um para andar pendurado no pescoço, porque a gente está andando nos ambientes, e aí, Betete, o que tem dentro daquele ambiente? Quais são os trevudinhos, os trevosos que estão ali dentro do ambiente, né? Então, a gente precisaria de uma bolha de proteção para poder transitar no meio dos ambientes. Olha, você que está nos assistindo aí, deixe seu positivo, vai compartilhando essa live aí, que é muito importante. E se você está chegando agora, você pode voltar aqui e assistir do começo, e assista e compartilhe essa live para você aprender mais. A gente está numa audiência aqui, eu vou perguntar, alguém quer fazer uma pergunta para os nossos convidados aqui? Senão eu vou continuar a pergunta aqui, mas de repente vocês estão aqui, então tem esse privilégio. O pessoal também aqui do chat pode fazer pergunta, tá? Pode levantar, falar alto seu nome e a pergunta para qual aqui dos convidados? Meu nome é Adriano. Adriano? Vou fazer para o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, sobre neuropatia. Qualquer neuropatia, o ozônio, ele pode ajudar? A pergunta é sobre neuropatia, Dr. Sérgio. O ozônio atua de que maneira na neuropatia? Explica o que é neuropatia para a nossa audiência. As neuropatias, principalmente hoje causada pelo diabetes, né, ela é uma patologia que afeta diretamente o nosso sistema nervoso central, né? Ela pode sim colaborar, mas ela não vai fazer isso de um papel sozinho, né? Lembrando o que o professor Dr. Gustavo falou ali, e é muito relevante, que é a capacidade que o oxigênio e o ozônio tem de aumentar o nosso padrão antioxidante, ou seja, ele, além de combater bactérias, fungos, protozoários, ele também, num processo de aumento de oxigenação, associado às vitaminas do complexo B, em particular a B12, que vai atuar diretamente nos nervos, né? Porque ele é um sustentador neural. Ele pode sim ter uma resposta extremamente positiva. Lembra, né? A gente tem que lembrar todo mundo que a terapia através de oxigênio e ozônio, ela é uma terapia complementar e integrativa. Ela vai ser usada num processo de sinergia, até em outras tecnologias, que inclusive eu tenho na nossa clínica, que é a tecnologia magnetoterapia de corrente Tesla. Ou seja, ela vai sim estar trabalhando em níveis neurológicos e com resultados bem satisfatórios. Bom, a gente observa então que o ozônio é um coringa. Eu lembro uma entrevista que eu fiz com o médico Dr. Lair Ribeiro, e está até na internet aí, aquela pergunta famosa, né? Se você tivesse numa ilha isolado, qual substância, qual aparelho, qual tecnologia que você levaria para essa ilha? Se você procurar na internet, você vai ver. Ele falou, eu só levaria ozônio. Dr. Gustavo, como um médico, em cima dessa pergunta do teu professor, que você também estudou com o Dr. Lair Ribeiro, explica para a gente, então, por que o Lair deu essa resposta, né? Se tivesse isolado ali numa ilha, ele só gostaria de ter ozônio ali por perto. Qual a função principal que você tira dessa resposta? Como eu havia comentado anteriormente, né, o oxigênio é o principal nutriente. Então, ou seja, você com pouco tempo sem oxigênio, acabou, né?
E você tem um método, uma tecnologia que você controla o poder do oxigênio, ou seja, você aumenta o oxigênio. E, assim, de base, né, quando surgiu essa conversa aí, foi descoberto em laboratório, né, foi comentado pelo Dr. Edson, Sérgio, o que foi comentado? A gente tem, nos nossos genes, todas as células do nosso corpo, ele vai infligir uma ação num local, num nome, uma sigla, né, que chama NRF2. O que é isso? Essa sigla significa o seguinte: no seu gene, tem uma parte do gene, NRF2, que ela é responsável pela regeneração dos tecidos. Então, quando você, hoje isso é muito sabido, isso aí realmente tem estudo mesmo sério, né, comprovado, que a principal ação do oxigênio na forma de ozônio é nessa parte do nosso gene, da nossa genética. E aí vai estimular a regeneração. Então, a neuropatia, por exemplo, lá, você está com o tecido, né, com os nervos que estão debilitados, se tiver uma carga maior de oxigênio, e isso é fácil de entender, né, quando a gente faz atividade física, o que acontece com a gente? A gente cresce, fica maior, né? Cresce o músculo, cresce, não é só musculatura, cresce tudo, né? A mesma coisa acontece quando você pega e usa o oxigênio na forma de ozônio. A resposta é maior, regenerativa. Então, por isso que desinflama, por isso que a pessoa se sente muito melhor, até no primeiro dia, né? Muita gente, quem já usou aí, sabe que no outro dia você acorda com o pulmão melhor, você acorda mais disposto, você, lógico, é um nutriente essencial do corpo. Bom, estão perguntando para mim qual que é a minha experiência com o aparelho. Das várias funções que o aparelho oferece, para mim basta só uma, e é por isso que eu uso ele. O resto eu ganho de forma indireta, que é a questão de matar vírus, bactérias, entendeu? Os micro-organismos. Então, na minha casa, eu tenho 99,999% de chance, se alguém chegar uma visita com um vírus, que seja H1N1, que seja... Nem vou falar aqui os nomes, porque a gente pode ter problema aí, mas ele vai matar o micro-organismo. Ponto. Só essa função bastaria. Inclusive, depois eu pedi para a Anailson mais aparelho, porque tem várias suítes, né? Tem sala, certeza, tem um monte de coisa, então a gente precisa ter ali. E aí até aquele mosquitinho ali que fica enchendo o saco na sala da churrasqueira lá, que de vez em quando ele vai lá fazer um churrasco, quando você liga o aparelho, vai tudo embora. Então, para mim, a função primordial é proteger a minha saúde e da minha família dos micro-organismos. Mas muitas perguntas aqui chegando para o ancião. Eu vou fazer uma pergunta, mas você vai gritar outra vez? Não vai gritar não, né? Porque vou precisar de um otorrino aqui, do lado ali. Professor Alex, está vindo pergunta aqui das nossas lives, você acredita? O mundo vai acabar? Sim ou não? Porque o pessoal quer trabalhar, quer ficar rico, quer vender muito aparelho BioLife. O mundo vai acabar ou não? Olha só, Betete, o mundo acabou no momento em que nós saímos do útero materno, né? Porque a tranquilidade estava ali dentro, né? Ok? Do lado de ali estava bom, né? Ali estava bom demais, apesar que tentaram me matar várias vezes ali dentro, né? Tentaram me matar várias vezes ali dentro, né? Tu sabe parte da minha história de vida. Mas ali é um lugar mais seguro, né? Do lado de fora a gente está em ambiente hostil, né? E dentro de um processo de degradação, de depredação e de destruição contínua, né? Nós podemos acelerar isso ou aproveitar a viagem, né? Todos nós que estamos aqui à frente, mais a turma da audiência, tem como perfil querer alongar essa passagem da melhor maneira dentro do tempo que é agora. Um outro erro que eu vejo muito na vida das pessoas é elas olharem muito para o que já passou e trabalhar muito a ideia da expectativa do que virá. Quando, na realidade, eu vivo 1 segundo por vez, né?
Ninguém está vivendo o passado a não ser destruindo o tempo presente dela, e ninguém está vivendo o futuro, porque eu não consigo acessar um segundo à frente, eu não acesso um segundo para trás. Então, a vida é o now, é o instante presente, é o agora. Então, eu entendo que agora nós temos que buscar sermos felizes, agora eu tenho que aproveitar o pôr do sol, o nascer do dia, agora eu tenho que desenvolver todo o meu potencial e toda a minha habilidade. E eu vivo a realidade do apóstolo Paulo, né? Que é aquela questão de gastar e se deixar gastar, de maneira efetiva, né? Então, minha sugestão para todos que estão nos ouvindo, né, é fazer o dever de casa bem feito. Porque se o game off chegar, e ele vai chegar de alguma forma, de alguma maneira para todo mundo, nós vamos ter feito, né, o nosso melhor nesse instante presente. Dr. Alex, só para vocês que estão aí na live nos assistindo, mantenha aí acima de 100 pessoas que nós vamos no final sortear um BioLife, ok? Eita, gente, então compartilha aí, gente, nos ajuda, ó, dá o like aí, né, a turma, ok? Bota 15 importantes para aumentar o nível de entrega aqui do algoritmo, né? Manda para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, traz todo mundo, que quem sabe o último que chegar da tua família vai aquele que vai ganhar, né, o BioLife. Exatamente. Muito show, vamos lá. Já eu vou abrir as perguntas aqui para a audiência, mas enquanto você estava respondendo aqui essa questão do fim do mundo, tem uma pergunta aqui no chat. Esse aparelho seria muito bem-vindo num bunker, ou seja, né, o pessoal está preocupado aí com a Terceira Guerra, então, para a proteção, total. O BioLife é obrigatório também. Não, total, né, e isso é muito sério, né? Porque eu tenho essa mentalidade, não é de hoje. A minha primeira casa, ela tem bunker, inclusive, que a gente construiu por conta disso, né? Porque o meu entendimento é que a prevenção, ok? O contingenciamento e a correção me evita a pós-venção, que é quando o dano já está estabelecido. Então, a gente precisa agora criar todas as condições, inclusive o BioLife, ele pode ser exportado, né, Nilson? Vários clientes meus do exterior já compraram o BioLife, inclusive com a empresa manda isso, né, para o exterior. Então, você que está no exterior, né, você pode comprar também e deve comprar, ó, a turma da Europa aí se liga, o pessoal dos Estados Unidos se liga, né, a América Central deve ter problema, o pessoal de África, né, precisa disso, a Ásia e Oceania. Então, você traga o BioLife para a sua vida, que você não vai se arrepender. E você vai criar uma atmosfera de proteção. Inclusive, eu vi alguém falando aqui dos íons negativos, ok? Que também temos o infravermelho, né? Que é longo, que é a turmalina negra, quer dizer, que tudo isso melhora, ok? A nível molecular, aquilo que está circulando dentro daquele ambiente, né? Falando nisso, doutor Alex, o senhor falou, nós temos o certificado europeu, internacional, certificado ROS, ISO 9001, 14001, Anvisa, né? Então isso tudo nos proporciona a nós exportar, né? Inclusive nós já alcançamos 14 países, tá? Que já está presente o BioLife, e todos os estados brasileiros. Então você, gente, já aproveita o QR Code, né? Já faz a tua compra 12 vezes, né? 12 vezes. E ainda tem um brinde que você falou, não é isso? Isso, pode escolher um cosmético que nós temos nessa compra. Você está aqui no canal da Ozonotec, então dê aí o seu positivo e compartilhe essa live. Já ultrapassamos mais de 100 pessoas na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a live vai ficar gravada, estão perguntando. Então você pode assistir isso a qualquer hora. Tem mais pergunta aqui? Levante, por favor, o seu nome e a pergunta. O meu nome é Sansão Cotrim, eu sou de Brasília, e eu tenho uma pergunta muito importante para o doutor Sérgio. Se fala muito sobre o espectro autista, e eu queria que o doutor Sérgio, porque ele já declarou que é autista, como o BioLife pode, vamos dizer assim, amenizar essa situação do espectro autista. Eu acredito que é uma preocupação de muita gente aqui no Brasil.
Então, eu vou repetir a pergunta. A nossa audiência aqui, o Sansão está perguntando aqui para o Dr. Sérgio a respeito do autismo, né? Autismo, segundo as últimas informações estatísticas, até 2050, toda a família vai ter um autista. É um número assustador. Dr. Sérgio, autismo e ozônio, temos trabalhos científicos, o que ele pode ajudar nessa terapia? Olha que interessante. Nós temos alguns estudos, né? E nunca de forma isolada, porque esse aspecto do autismo ou do TDAH, né, dos fatores neurológicos intrínsecos, ele sofre uma degradação primária de oxigênio. Tá? Então, todo e qualquer tipo de processo anaeróbio, inclusive o espectro do autista, ou o próprio TDAH, ou outro qualquer tipo de patologia, ela passa por esse processo de ausência de oxigenação. Mas, mais uma vez, não existe a possibilidade de um tratamento único e exclusivo do ozônio. Isso é um fator multifatorial, né? Consertando a minha palavra, ou seja, aspectos da alimentação. Então, nós vemos aí hoje uma alimentação que ela é riquíssima em processos e produtos alimentícios que vão degradar mais ainda o sistema nervoso, e não só no aspecto do autismo, ou do próprio TDAH, ou de outro fator neurodivergente. Mais uma vez, é um cuidado que se deve ter, principalmente no alto consumo de açúcar. Então, não adianta nada só eu ter o trabalho do ozônio, que sim, vai responder muito bem, principalmente no que diz respeito ao estresse crônico, né? Mais de 80% do indivíduo que está no centro do espectro autista, ele tem um estresse crônico. Então, se você tem um gás que ele te produz um fator de diminuição nos quadros de mitocondropatia, ou seja, vou falar isso de uma forma mais sucinta, né? Todo e qualquer tipo de disfunção do organismo é uma mitocondropatia, ou seja, a ausência dos processos de adenosina trifosfato, o famoso ATP, que acontece não só em relação à sua oxigenação, mas, infelizmente, né, eu estava até conversando com o Dr. Gustavo e o Dr. Alex, agora, num café, que, se você analisar hoje a compra de um indivíduo no supermercado, você não vê fruta. Você só vê alimentos que estão num plástico, ou seja, ele já sai contaminado dali, porque ele não deixa de ser um agente do petróleo. Outra coisa que, infelizmente, a gente tem é o alto consumo de um leite, que não é leite. A gente está falando de uma coisa que foi pasteurizada, ou seja, ele destrói coisas boas e ruins, e também só coloca uma coisa ali, que é o glutamato monossódico, né? Então, para as pessoas que vão fazer uma pesquisa a fundo, não é só o ozônio, mas sim a qualidade de vida. Mas a gente vê aí crianças que não fazem uma atividade física, elas ficam o dia inteirinho. Para você manter hoje um indivíduo que tem um aspecto autista, sabe o que o pai faz? Dá um celular para ele. Ele está prejudicando uma frequência neurológica dinâmica estática que vai piorar esse quadro clínico. Por quê? Nós estamos falando de uma depressão eletromagnética. Hoje a gente tem estudo robusto, sim, pela tecnologia, através do 5 e futuramente 6G. Então, hábitos. Tirar a criança, deveria ser proibido uma criança de ter um celular pelo menos até os 6, 7 anos. Se você tira o celular, e o professor Alex vai falar isso para vocês de forma muito mais robusta, porque ele vai cuidar e cuida de uma doença que é uma doença mental. Uma criança, quando você tira o celular dela, e temos aí uma série de vídeos que a criança ela fica assim sozinha, ó, em um grau de estresse violento que primariamente começa no pai. Então eu não vou tirar eu não posso tirar o bolo de chocolate porque meu filho vai ficar mais rebelde. Não, gente, é isso que está deixando ele muito mais rebelde. O açúcar, para você ter uma ideia, irmão, ele é mais viciante do que a cocaína e a heroína que vem da papoula. O assunto é profundo. Bom, ele tocou o seu nome, eu vou dar o direito de resposta.
E a gente estava conversando aqui hoje cedo, eu fui pegar o Dr. Alex no aeroporto, e já que ele tocou nessa questão de crianças, de educação, a gente veio de uma geração, né, Dr. Alex, e que não era não, o olhar do pai, da mãe já resolvia todo o problema, né, Jonas? Olhava assim, você já não fazia mais nada. O que está acontecendo com a educação hoje em dia, que a gente está criando essas crianças aí? Na realidade, o doutor Sérgio foi bastante gentil quando ele introduz a destruição, né, da sociedade. Nós temos um comportamento que ele vem se deteriorando na relação, né, inclusive do casal, né, porque a gente já falou, a turma só quer fazer sexo virtual ou quer fazer o sexo sozinho, né? Eles não querem fazer mais o sexo orgânico, então a gente já tem um problema já no casal, né? Eu recebo muitos casais, a mulher dizendo, inclusive, que ela está com a síndrome da largatixa. O que é essa síndrome? Lá vem coisa, ó. Lá vem... Subindo pelas paredes, Betete. Subindo pelas paredes. Você entendeu? Estou te falando, cara. Chega cada coisa na minha clínica, você não tem noção. Síndrome da largatixa. E aí, quando você vai ver, vai falar com o menino, aí o menino, né, por vezes o menino também já é flex, né? Porque agora as mulheres também já optaram por meninos flex. Isso está em curso também. Mas quando o cara flex ou não flex, ele diz o seguinte: meu corpo, minhas regras, e ela pensa que eu sou um sex machine, né? E aí eu pergunto, mas por quê? O que está acontecendo, né? Qual é? Ela está te acionando quanto? Como? Eu falo, não, ela quer fazer sexo de 15 em 15 dias e eu não estou disponível. Meu Deus! O certo seria 3 vezes na semana, né? Um deles selvagem, disruptivo, né? Para poder... Sexo selvagem. Selvagem, disruptivo, né, Betete? O cara tem que quebrar tudo ali, literalmente. Mas espera aí, professor. O que foi, Betete? A maioria da nossa audiência aqui não faz sexo mais. A maioria, não, vou perguntar. Quem aí ainda faz sexo orgânico, bota O1 é sexo orgânico, né? Vamos ver quem ainda faz sexo orgânico. O sexo orgânico. Tá, mas vamos voltar para as crianças, educação em criança. Para de falar em sexo. Não, cara, eu estou dizendo que já começou aí no casal o problema. E aí a turma pegou o bendito do celular, botou no berço das crianças, né, Betete? Eu vejo isso acontecendo, isso é algo terrível, porque o cérebro ainda está em fase de desenvolvimento ali, de uma maneira absurda de adaptação com o meio, né, a nível neurosensorial, e a criança está recebendo estímulos que nós temos que entender que quem está nos vendo é 100 milionésimo de segundo. Quem está nos ouvindo tem 2 segundos de retardo, ou seja, o que entra no campo visual vai direto para o inconsciente, então isso é perigosíssimo. O que a pessoa ouve tem um retardo de 2 segundos, ela concorda, discorda, amplia, reduz diante daquilo que está vendo. Então toda a parte simpática, ela começa com os olhos e na sequência você faz a checagem auditiva para ver se você de fato vai atacar ou vai fugir. Nós, como seres animais que somos, nós somos animais de convivência coletiva. Esse é o problema. E as famílias, nós estamos distantes um dos outros na comunicação verbal e não verbal, porque pai e mãe não se tocam e pais e filhos não conseguem expressar afetividade. Então, nós temos uma carência afetiva que gera adicção, que vai gerar as compulsões. O Brasil, hoje, é um dos países com mais índices de compulsão do planeta. Tanto é fato que a turma, todo mundo foi para o tio, né? Nós somos um dos maiores consumidores de tio do planeta. O que é tio? É o amigo do Rivo. Né? Então, quer dizer, nós somos consumidores, ok? Justamente por essa tendência, tarja roxa, né? Para a gente não ser preconceituoso. Então, na realidade, nós temos hoje um alto índice de consumo por causa da adicção. Então, o brasileiro, vou ser bem... Você não gosta de dar percentual, né? Mas vamos botar aí, 60% dos brasileiros são adictos. Eles têm algum tipo de compulsão.
E isso é grave, né? E isso afeta as crianças, é o doce, que o Sérgio estava denunciando, né? A droga, eles empurram o açúcar nas crianças, ok? E nós vamos destruindo. E aí as crianças vão ficando alteradas. Botou na tela, inclusive, vai levar a um processo de adoecimento dos neurodivergentes, porque vai gerar inflamação a nível cerebral. Então, nós vamos ter a neuroinflamação sendo causada pelo excesso de tela. E o que é mais louco, o excesso de tela é 50 minutos. O minuto 51, mortandade neuronal, porque você aquece o axônio e você mata o neurônio da ponta. Tá. Só para concluir a parte sexual aí, você... Que é? Minha do assunto sexual. Você estava falando das telas, do sexo orgânico, Isso. O sexo carnal entre o casal, Isso. né? E a tela hoje, que é o sexo virtual aí. Eu queria que você abordasse a questão da pornografia, que está muito fácil hoje em dia, e aqui também vai um momento aqui da nossa live para orientar os pais que estão nos assistindo aí. Como que você vê, né, como psicólogo, como teólogo, o problema da pornografia, tanto do ponto de vista psicológico de relacionamento e do ponto de vista bíblico? Na realidade, biblicamente, a pessoa está adulterando e fornicando, né? Se você tem um companheiro ou uma companheira que faz uso de pornografia, né, você pode pedir o divórcio, porque você está sendo passado para trás. E eu já peguei casos da pessoa ter 80 parceiros sexuais por mês, 3, 4 por noite, ok? Isso em cada lugar do planeta aí. Então, a primeira coisa é que é adultério e a fornicação, e biblicamente é um crime de feitiçaria, inclusive, ok? É muito grave, ok? No campo psíquico, a coisa ainda é pior, porque vai afetar, inclusive, a massa cinzenta do cérebro. Nós vamos encontrar, né, muitas pessoas já com micro AVCs a nível cerebral, e hoje nós temos uma verdadeira epidemia, né, de demência, de Alzheimer, de Parkinson, ok? Em jovens com menos de 40 anos. Já peguei casos com 30 anos de idade já apresentando processo degenerativo. Quando você vai ver, é usuário de pornografia desde os 5 anos de idade, desde os 8 anos, 10 anos de idade. Então, isso entrou na vida dessas pessoas e vai causando dano, ok? A ponto dele não conseguir ter o ato sexual presencial. Muitos casais eu atendo com problemas nessa área, né? E aí, quando eu vou ver, um deles ali é o usuário compulsivo de pornografia, e aí o resultado disso é que o que você vê na tela tem um nível de velocidade, de estimulação, que no presencial é lento. Ok? E aí, como a turma está muito acelerada, ele não consegue ter o prazer se ele não tiver a droga virtual. Mas quem está se submetendo a isso espiritualmente está se deitando com daimons, com demônios. Olha quanto isso é sério. É muito grave. O assunto é muito sério. O pessoal de Manaus está pedindo para mandar um salve, então salve Manaus aí, a todas as cidades do Brasil e fora do Brasil que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a audiência aí. Tem a última pergunta da Júlia aqui, para a gente encerrar. Quem que é a Júlia? Sou eu. Boa noite, eu sou Júlia Otto, sou da Bolívia. E, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gustavo. Nós estamos vivendo agora, principalmente nessa época de inverno, um surto de virose. E essas viroses vêm, as crianças vão para a escola, creches, e são contaminadas, chegam em casa, passa para os irmãozinhos, passa para a avó, para o vô, para a tia, para o tio. Onde que o ozônio, especificamente o nosso BioLife, poderia ajudar na proteção dessas famílias? Eu sou vó. Ah, belezinha, tá jóia. Então, assim, a gente tem que pensar sempre em outros fatores associados ao oxigênio, né? Então, como a gente está comentando aqui, primeira coisa, estilo de vida, né? Toda pessoa que sofre uma intoxicação, ou não posso nem dizer intoxicação, que enche o corpo de aditivos. Então, os nutrientes vão ter que se livrar dos aditivos, né? Então, você tem um sistema imunológico que ele vai ser direcionado aos aditivos para poder eliminar junto seus nutrientes, para forçar, né, para seu sistema imune precisa de nutriente.
Então vai puxar os nutrientes para ele e você começa a ficar deficitário, né? O oxigênio tem aquela benesse de melhorar o sistema imunológico, é um nutriente principal, mas você tem que fazer o conjunto, né? Mudança do estilo de vida mais o oxigênio. Aí ele também tem outra vantagem, que ele elimina os micro-organismos que estão no... É só você parar para imaginar assim, eu sou 30 trilhões de células, agora imaginando na minha frente um eu de bactérias. É esse tanto mesmo, a gente acha que está tudo limpo, né? Está limpo se tiver no equilíbrio, né? Mas a gente tem muitos germes. Então esse oxigênio, como ele tem a capacidade igual a derreter o portão, ele derrete os micro-organismos em volta. Nós temos o sistema antioxidante, que ele defende a gente do oxigênio, a gente vive dele e ao mesmo tempo a gente tem uma defesa para ele. As bactérias, geralmente aquelas que fazem mal para a gente, não têm um sistema antioxidante bom. Os vírus nem são seres vivos, né? Os vírus são uma coisa diferente, mas também morrem, são desfeitos. Então a gente tem uma esterilização do ambiente. Então, se a gente raciocinar, o oxigênio e o ozônio, ele vai ajudar no ambiente em volta, então a carga é menor e ao mesmo tempo ele vai estimular seu sistema imunológico e vai também otimizar seu sistema de regeneração. Então realmente você fica mais resiliente, mas não pode esquecer do restante, né? Que é comportamento, que é atividade física, obrigatório, e a alimentação que seja natural, a alimentação que a gente tenha digestão para ela, e não aditivos. Bom, eu quero agradecer a presença aqui dos nossos convidados que enriqueceram essa live aqui, trocando informações, não somente, né, do ozônio, falando tecnicamente, mas eu fiz questão de explorar um pouco do nosso dia a dia, né, porque a gente não fala de ozônio 24 horas por dia. Então, quero agradecer também a presença do Dr. Alex aqui, que gentilmente acordou a plateia, acordou a nossa audiência também, e passando essas informações, o Dr. Gustavo também. Então, da minha parte, quero agradecer a audiência e volto aqui para o Anailson. Vamos lá, Betete. Vamos aproveitar e fazer o sorteio do nosso BioLife. Ô, Alex, vem aqui na frente das câmeras. Tá bom. Fazendo um favor. Quem vai ganhar? Aqui? Pode colocar aqui. Vou colocar o sorteio. Deixa eu falar pertinho do microfone aqui, que é mais fácil de ouvir. Técnico do Alex. O sorteio foi feito baseado nos comentários colhidos desde o início da live até o final da live. Então, todos que comentaram na live estão presentes aqui no programa aqui. O programa é totalmente aleatório e a gente vai poder sortear e vai aparecer o nomezinho da pessoa, ok? Pode ser. Posso colocar aqui? Aqui mesmo? Vou colocar aqui. Tá focado? Aqui, ó. Tem uma contagem de 10 segundos aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui. Quem a ganhadora foi a Doris. Foi a Doris Koenig Saúde Plena. Doris. Eu vou tirar um printzinho aqui. A Doris pode escrever aqui nos comentários aqui do YouTube pra gente, para ver se ela tá online aqui. Ô, Doris, é só você chamar a Viviane aí, tá? Que ela já vai pegar os seus dados para mandar o BioLife Mais. Parabéns, Doris, parabéns. Isso aí, gente. Essa live foi top, né, doutor Sérgio? Doutor Alex, doutor Gustavo, Fernando, muito obrigado pela honra de estar aqui conosco, todos vocês, e até uma próxima live, com certeza logo outra dessa para vocês, tá bom? Ozonotec é vida! Um beijo no coração de vocês, até a próxima!